Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou o professor Canídia Carneiro e vim falar sobre a nossa aula de hoje. Nessa aula, aprenderemos um pouco sobre matéria e energia. Você já ouviu falar em consumo responsável ou tecnologias sustentáveis? Ou já se perguntou de onde vem a energia elétrica da sua casa? Se a sua resposta foi sim, então, que tal aprender um pouco mais sobre o que isso significa? Agora, se a sua resposta foi não, é ainda mais importante a sua total atenção para a aula de hoje, pois aprenderemos bastante sobre a importância de sermos consumidores conscientes para a preservação do meio ambiente, como, por exemplo, na reutilização da água. Além disso, veremos algumas possibilidades de gerar energia, usando fontes renováveis. Então, vamos assistir a aula com muita atenção, combinado? Tenho certeza que você vai aprender bastante com a aula de hoje. E não se esqueça de deixar o caderno e o lápis do seu lado, caso precise fazer alguma anotação. Boa aula! Olá, tudo bem? Pessoal, eu sou o professor Aécio e na nossa aula de hoje nós vamos tocar no tema Matéria e Energia, com foco em sustentabilidade. Esse vai ser o tema central da nossa aula de hoje. Pessoal, você pode pesquisar um pouquinho no seu dicionário em casa o que é sustentabilidade. Você vai achar alguns conceitos do tipo para manter, para cuidar, para proteger, ok? Mas assim, na raiz da palavra, a sustentabilidade deriva da palavra sustentável. O que é aquilo que é sustentável? Realmente é aquilo que você possa manter a longo prazo, por um certo período, ok? Por exemplo, na sua residência, possivelmente o seu pai e a sua mãe provém o sustento da sua residência. Então, digamos que você, que é filho dele, é sustentado pelos seus pais, tá? Só que esse conceito é um conceito mais amplo, tá, galera? Esse conceito ele remonta aos anos de 1980, quando, na verdade, a primeira vez que esse conceito de sustentabilidade foi lançado foi pela Organização das Nações Unidas, no seu Comitê de Meio Ambiente, ok? Isso ainda lá na década de 80, ou seja, já faz aí quase 40 anos em que esse conceito foi lançado. Se você for ver a história da humanidade, talvez seja um conceito até novo, até jovem, para a nossa linha de tempo, né, da história da humanidade. Só que para nós já passou algumas décadas, né? Para as novas gerações que chegaram agora, já passaram algumas décadas. Ele diz o seguinte, pessoal, o conceito de sustentabilidade é como o homem vai usar os seus recursos atuais de maneira consciente e responsável para que as próximas gerações, gerações futuras, também possam usufruir desses recursos naturais, ok? Se você pensar um pouquinho agora, só um pouquinho, vamos pensar na sua residência, onde você se encontra agora sentado em frente à sua TV. Pessoal, todos os objetos do seu cotidiano, da sua vida cotidiana, eles são obtidos de algum lugar, de alguma fonte. Qual é essa fonte que a gente consegue obter os nossos recursos naturais, né? Seria do meio ambiente, pessoal, ok? É do meio ambiente que você, por exemplo, extrai os minerais, é dele que você extrai a água, que você extrai combustíveis, né? Para você conseguir, de certa forma, viver, né, essa vida cotidiana, poder, de certa forma, ter os confortos da vida cotidiana, ok? Um exemplo bem básico disso. Assim, pessoal, um conceito também. Quando você fala em sustentabilidade, você não pode dissociar, você não pode separar simplesmente o ambiente do que é economia e do que é social, ok? Todos esses três conceitos, essas três dimensões estão interligadas. Por quê? Porque tanto o social como o econômico afetam diretamente o meio ambiente. Porque é uma questão, por exemplo, de sobrevivência do homem, né? Sobrevivência do homem. Quando assim, professor, como assim, Aécio, você fala em sobrevivência? Pessoal, como eu falei a vocês, nós temos alguns direitos garantidos por lei. Alguns deles são, primeiro, que eu vejo assim básico, a alimentação, você tem que ter direito à alimentação. Isso aí você vai extrair de fontes naturais, né, a sua alimentação. E também o mínimo que você pode ter de direito é uma residência, né? Se você pensar, por exemplo, na sua residência, o que é que eu preciso para ter uma residência, uma casa, para me abrigar? Eu preciso de algumas paredes, eu preciso de um telhado, pelo menos isso, para ter minha residência. Nesse telhado, se você observar, ele é composto de madeiras, tá? Ele tem toda uma armação de madeira nesse telhado.
E a pergunta que vem, de onde veio essa madeira que cobre o seu telhado? Né? Já pensaram nisso? Por exemplo, você sabe quantas árvores por mês são desmatadas ou são derrubadas para que nós tenhamos móveis na nossa residência e a madeira da construção civil? Né? Na verdade, são milhares, né? São milhares, são centenas de milhares, né? De árvores que todo mês, todo ano são derrubadas, né? Para poder prover, né? o nosso conforto do dia a dia, ok? Só para você ter noção de números, assim, bem rapidinho, pessoal. Uma árvore de porte grande, uma árvore com 20 ou 30 metros e que tenha um tronco de 60 centímetros, por exemplo, de diâmetro, com uma motosserra você consegue derrubar uma árvore dessa, você consegue colocar abaixo uma árvore dessa em torno de 15 a 20 minutos, usando a motosserra. Aí você pergunta, e aquela mesma árvore, quanto tempo ela leva para você germinar uma semente e ela se tornar uma árvore adulta? No mínimo, em torno de 20 anos, de 20 a 30 anos. Um exemplo aqui também básico que eu conheço aqui no nosso estado do Ceará, se você pegar essa carnaubeira, né, o pé de carnaúba, na verdade, a carnaúba é uma palmeira, uma espécie de palmeira. Para chegar à vida adulta, ela leva em torno disso, de 20 a 30 anos. Para atingir o seu desenvolvimento máximo, chegar aos seus 12 ou 15 metros de altura, ela leva em torno de 50 anos. Né? Então, existe aí uma equação que não está batendo, pessoal. Como é que eu consigo derrubar uma árvore em 15 minutos e para replantar aquela árvore, para ter novamente aquela árvore, eu vou levar 20 anos, né? Então isso aí você percebe que já existe uma discrepância, né? Você já não consegue, de certa forma, usar o recurso natural, se ele for usado sem responsabilidade, sem consciência. Se eu derrubar todas as árvores de uma floresta, quanto tempo eu vou levar para reflorestar aquela região? Vai levar muito tempo. Então a ONU, a Organização das Nações Unidas, lá na década de 80 ainda, se preocupou com esse tema, com essa temática. Mas não só essa questão de árvores. Existem pelo menos umas 6 dimensões que nós trabalhamos na sustentabilidade, ok? Lembrando, o que é sustentabilidade? É quando o homem busca algum equilíbrio com a natureza. O equilíbrio da vida cotidiana dele, ele tem que ter o seu sustento, tem que ter sua vida cotidiana não prejudicada, né? Mas também tem que manter a saúde do planeta. Ok? Então você tem pelo menos umas 6 dimensões. Por exemplo, a atmosfera, a gente cita muito a atmosfera. Por exemplo, os gases que poluem a atmosfera, eles advêm dos nossos veículos, né? Eles são expelidos pelos nossos veículos. Professor, então, o que seria a sustentabilidade? Como ela atinge, como ela impacta para, de certa forma, reduzir, né, esse impacto ambiental em relação à atmosfera? Simplesmente você pode gerar alguma campanha, né? O que seria sustentável? Você gerar alguma campanha para que tenha menos veículos circulando nas ruas. Se você tiver menos veículos nas ruas, em consequência disso, você vai ter menos gases sendo expostos na nossa atmosfera. Também tem outras dimensões, pessoal, como oceanos, que também são muito poluídos, oceanos, né? Você percebe que, de vez em quando, vez ou outra, acontecem desastres, né? De uma plataforma de petróleo liberar petróleo no oceano, né? Toda a vida marinha, toda a fauna ou a flora marinha são prejudicados nesses momentos, ok? Então você acaba com a biodiversidade, você acaba com um ecossistema, né? Quando você polui mares, oceanos, áreas costeiras, praias, né? Tudo isso aí, essa poluição vai gerar uma degradação da fauna e da flora daquela região. Então algumas espécies vão começar a sumir, espécies animais, espécies de vida, ok? Se você também trabalhar a questão do solo, existem impactos no solo? Existem. A partir do momento que você usa, né, algum material e você simplesmente descarta esse material sem o devido cuidado, possivelmente você vai estar poluindo alguma região. Talvez ele não vai ficar na sua residência, não vai ficar próximo de você, mas lá distante onde ele vai ficar, ele vai poluir o solo, ok? O descarte, por exemplo, de pilhas, né, é algo que é preocupante. Professor, mas por que é tão preocupante esse descarte? Porque geralmente são materiais, pessoal, que para ele se sedimentar, para ele se decompor, ele vai levar milhares de anos, pessoal. Ok? Se você pegar, por exemplo, uma garrafa plástica, ele vai levar milhares de anos para se decompor na natureza.
para a natureza poder absorver, de certa forma, esse material, ok? Também, além do solo, nós temos também a questão do saneamento, né? Falta o saneamento, falta. É uma coisa que a gente pode até cobrar dos nossos gestores públicos, a questão do saneamento, né? Por que aqueles dejetos que vêm da nossa residência tem que ser lançado em rios, em riachos, né? Toda aquela região ali, que tem aquela fauna próxima ali, ou então flora, ela vai ser prejudicada, ela vai ser impactada com esse derramamento desses dejetos, né? E outras dimensões você encontra também a questão da energia, o consumo de energia. Será que é interessante a gente consumir muita energia? Né? Vamos pensar um pouquinho nisso, nessa questão. A questão do consumo de água, água doce, água potável. Será que eu posso gastar água à vontade, né? Sabendo que um reservatório ali está cheio d'água, eu posso simplesmente abrir a minha torneira aqui e deixar escoar a água, posso deixar a vazão continuar, ser contínua, por quanto tempo eu quiser? Ah, não, eu estou pagando a água, então posso usar à vontade. Pessoal, não é uma questão de pagar, todo mundo está pagando, mas tem um detalhe, pense na geração futura, pense no seu filho, pense no seu neto, lembre-se do conceito de sustentabilidade. O homem vai utilizar dos recursos hoje para prover, de certa forma, né, as suas necessidades, mas de forma consciente e responsável para que gerações futuras também possam fazer uso desses recursos, né? E aí é que está, gente. Para que você consiga ter uma sustentabilidade, para que você consiga, de certa forma, ter hábitos sustentáveis, você vai perguntar assim para mim, professor, como é que eu dou um ponto de partida? Qual é o meu ponto de partida para eu ter hábitos sustentáveis? Eu não tenho nenhuma cartilha, eu não tenho nenhum manual, como é que eu faço isso? Você pode me expor alguns hábitos que são considerados sustentáveis para que eu possa, daqui para frente, me educar e daqui para frente eu possa usar desses hábitos? Pessoal, primeiro, por incrível que pareça, mas os hábitos mais simples, as atividades mais simples, é que resolvem as nossas situações. Se você pensar, por exemplo, nas grandes empresas, nas grandes corporações, geralmente essas empresas, elas já têm hábitos sustentáveis, eles já têm uma política de sustentabilidade. Por quê? Porque existe uma fiscalização dura em relação a essas empresas, ok? Mas na nossa residência, será que nós estamos com atos, né, ou hábitos, ou atitudes sustentáveis? É só a gente pensar um pouquinho. Por exemplo, no momento em que você toma um banho, né? No momento que você toma um banho, você leva meia hora para tomar aquele banho. Será que você poderia tomar aquele mesmo banho em 20 minutos ou 10 minutos? Será que é possível isso? Só para vocês terem noção assim, de um número, se você deixar o seu chuveiro ligado durante 10 minutos, você vai gastar mais de 100 litros de água ali. Só 10 minutos de chuveiro ligado são mais de 100 litros de água. Ah, professor Écio, mas 100 litros de água é muito pouco. Eu considero uma parcela muito pouca de água. A minha caixa d'água é de 5.000 litros. Nossa, 100 litros não é quase nada. Mas pense que você vai tomar 2 banhos por dia e nesses 2 banhos você vai gastar mais de 200 litros de água. Desnecessário. Eu não estou querendo dizer aqui para você que você vai tomar um banho muito rápido e você vai deixar sujeira em algumas partes do seu corpo. Não faça isso, jamais. Mas, por exemplo, vocês podem elaborar uma brincadeira na sua residência. Tipo, uma competição. Quem toma banho mais rápido, né? Quem consegue tomar o banho mais rápido? A partir do momento que você coloca essas competições na sua vida, você está usando de um hábito sustentável, né? Você está evitando desperdício de água. Porque você tem que pensar assim, pessoal. Por mais que na sua residência não vai faltar água, mas essa água vem de um local, vem de uma adutora, vem de um reservatório. E a pergunta que eu faço, aquele reservatório, será que ele está na sua capacidade máxima? Se você assistir o telejornal, qualquer telejornal, na época do inverno, você vai perceber que existe sempre uma preocupação em relação a isso. Você percebe que, por exemplo, eles colocam assim na notícia, né, lá no jornal, no noticiário, o açude tal está com 5% da capacidade, está com 10% da capacidade. Aí você pensa, poxa, então esse açude está quase vazio, né? Está quase vazio? Sim, está. E o que é necessário para que esse açude fique cheio, né? É necessário invernos rigorosos. Será que todo inverno é rigoroso?
para abastecer aquele açude, ou então aquele reservatório? Possivelmente não. Então pense o seguinte, existem regiões que já apresentam racionamento, né? É a única forma que um governo ou uma gestão tem de bloquear, né, esse uso indiscriminado de água é fazendo revezamento, né? Ou então o racionamento, desculpem, o racionamento dessa água, né? Se você não tiver um racionamento, você não vai conseguir, por exemplo, daqui a 20 anos, ainda ter água naquele reservatório. Se você simplesmente for gastar, você vai secar o reservatório e você vai ter um problema, né? Um problema maior, porque ninguém mais vai ter água, ok? Então é por isso que é importante, né? Consumo de água consciente, né? Hábito consciente, vai escovar os dentes, não deixa a torneira ligada, desliga lá enquanto você escova seus dentes, ou então faz a barba. Você está fazendo a barba, não deixa a torneira ligada, porque isso você vai estar tendo uma vazão de água desnecessária, né? Você vai estar tendo uma perda de água ali e que pode faltar para outras regiões, para outras famílias, outras pessoas, ok? Também a questão, pessoal, de excesso de brinquedos, né? Você que é criança, né? Nesse momento, você pode estar me assistindo e você pode ter um quarto com muitos brinquedos. Será que tudo aquilo é necessário, né, para você? Há crianças, eu conheço crianças, em que o tempo todo querem chegar em qualquer lugar, qualquer loja e querem comprar, né? Isso já é da nossa cultura, pessoal, a cultura do consumismo, de querer consumir. Primeiro, um hábito que é sustentável é você evitar o consumo desnecessário, ok? Se você chegou numa loja e viu uma roupa, eu quero comprar essa roupa, por necessidade, é uma coisa. Agora, se você tem um guarda-roupa com 1000 peças e aquela roupa se torna desnecessária para você, então isso aí não seria um ato sustentável você comprá-la, ok? Igual mesmo a brinquedos, igualmente a brinquedos. Se você tem vários brinquedos na sua residência e você quer comprar mais e mais, estocar brinquedos, né, até onde você não tiver mais espaço, isso é uma falha, gente, isso é um erro. Isso não é uma atitude sustentável. Agora, o que seria uma atitude sustentável? Você evitar essa compra desnecessária e, além disso, você, se quiser, até mesmo seria uma questão social, fazer doações desses brinquedos, desses materiais. A maioria dos seus brinquedos, eles são feitos com algumas fibras, com plásticos. Aí você vai lembrar, se você descartar, simplesmente jogar no lixo esses brinquedos, eles vão demorar milhares de anos para serem decompostos na natureza. E você não quer isso, pessoal. Você quer fazer um ato sustentável, você quer ter um hábito sustentável na sua vida. Você quer ter um uso sustentável daquele material. Então, o que é que eu posso fazer? Doações. Tanto você trabalha o seu social, como também trabalha a sua sustentabilidade. Eu tenho vários gibis, né? Tenho várias revistinhas na minha residência. 2 revistinhas, porque o papel também, ele pode ser reciclado? Pode, mas também pode servir para outra pessoa. Que a partir do momento que você recicla, né, um certo objeto, então você vai transformá-lo, ok? Opa, professor Écio, o senhor não tinha falado ainda desse conceito de reciclagem, ainda não lembrou disso. Pessoal, vocês me pediram, ou então você sugeriu, ou pensou, talvez no manual, né, no manual de instruções, de como eu posso seguir atos sustentáveis, né? Hábitos ou atos sustentáveis, atitudes sustentáveis. Mas é aquela história, não existe um manual parecido com esse. Eu poderia muito bem dizer o seguinte, eu vim até a sua residência, eu vim até minha escola, por exemplo, eu vim até o meu trabalho num veículo com vários colegas. Isso aí seria uma atitude sustentável. Por exemplo, se eu ficar só num veículo, vai cair naquela história que eu falei agora há pouco, da questão da poluição da atmosfera. Quanto mais veículos na rua, mais você tem poluição do ambiente, no caso da atmosfera. Então, qual seria um hábito sustentável em relação a isso? É você passar, por exemplo, fazer uma rota com seus amigos do trabalho, ou então dos seus vizinhos, e passar no trabalho deles, usar somente um veículo. Isso aí seria um hábito sustentável. Mas isso aí é uma coisa elaborada por mim. Isso aí foi uma atitude elaborada por mim. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que visualizar a sua vida, o seu cotidiano, e saber o que você pode melhorar no seu cotidiano, na sua dinâmica de vida. Ah, professor, eu não quero usar meu carro, eu quero usar uma bicicleta para ir ao trabalho. Perfeito. Por quê, professor? É porque é o seguinte, eu moro próximo do meu trabalho e não tenho amigos ou colegas que trabalham comigo. Como eu sou sozinho, eu vou andar na minha bicicleta. Perfeito, perfeito, uma atitude perfeita. Pronto, seria uma atitude sustentável, né?
Pessoal, mas existe o seguinte, existe pelo menos, eu vou dizer assim, existe uma cultura dos 5 R's que você pode seguir, tá? Eu sei que não existe nenhum manual pronto, nenhum manual de instruções, mas existe uma lógica de 5 R's que você pode seguir. Um processo, que é o seguinte, 5 R's. Você pode repensar a sua prática. Isso aí realmente leva um tempo, tá, gente? Não é uma coisa tão rápida, tá, pessoal? Porque quando você repensa, você vai para o campo das ideias, né? O campo das ideias, e você mexe na consciência das pessoas e na sua própria consciência, que talvez é um processo mais lento. Será que eu preciso ter atitudes sustentáveis? Tá? Eu preciso, de certa forma, contribuir com a sustentabilidade? Isso aí é individual, é de cada um. Então, cada um é que vai determinar o rumo da sua vida, né? Se vai mexer muito na dinâmica da minha vida, eu prefiro não fazer, né? Mas você vai prejudicar o amigo, né? Você vai prejudicar uma outra pessoa, né? Uma futura geração. Então, como a pessoa começa a pensar nisso, aí você mexeu no campo das ideias, que não é tão fácil, existe uma resistência em relação a isso, mas é possível acontecer. Depois de você repensar a sua prática, aí você vai se reeducar. É o momento em que você senta e você coloca em pauta tudo na sua vida que você pode retirar, né? O que você consome que é desnecessário, você pode retirar, ou então aquele hábito que você tem, que você também pode mudar na sua vida, ok? Depois de se reeducar, você pode também reduzir, ok? Reduzir, né? A redução é, na verdade, vamos dizer assim, uma consequência da sua reeducação. A partir do momento que você se reeduca, em consequência disso, você vai reduzir o consumo de água, o consumo de energia, o consumo de produtos. Por exemplo, produtos industrializados. Se você entrar no supermercado, você tem várias opções de produtos nas prateleiras, nas gôndolas. E algumas deles que preenchem bem as prateleiras são os industrializados. Pessoal, cuidado, pessoal, com industrializados, porque primeiro, tem conservantes que fazem mal à saúde, são prejudiciais à saúde. E segundo, esses materiais que fazem parte da embalagem do nosso produto industrializado, geralmente são embalagens que não são recicláveis. Muitas delas não são recicláveis. E aí você tem que tomar cuidado com o descarte, né, dessas embalagens, que muitas vezes a gente não tem uma noção boa de como descartá-las, como fazer esse descarte correto, ok? Outra, se você tiver na sua residência, por exemplo, a coleta seletiva, se você tem várias sacolinhas que você coloca vidro, plástico, que você coloca os alimentos, né, o resto de alimento, é o que sobrou da janta ou do almoço, né, você coloca ali na sacolinha, você pode dar um destino correto àqueles materiais, né, aqueles resíduos, vamos usar esse termo, resíduos, ok? Mas aqui tá, gente, você tem que ter uma noção boa. Onde é que eu vou separar? Onde é que eu vou colocar, né? Geralmente nas grandes cidades você encontra muito aquelas como é que a gente chama? Lixeiras, né? Com várias cores, com um joguinho de cores, né? Onde você coloca só o vidro, coloca só o plástico, o papel, né? Os resíduos orgânicos, né? Que no caso é resto de comida, ok? Mas se você não tiver aquelas lixeiras na sua casa, você mesmo pode fazer suas sacolinhas, ok? Tudo isso, pessoal, é uma questão de reeducação, né? E de redução também. Quando eu falo em redução, até mesmo essa questão da alimentação, será que a gente come somente, a gente se alimenta somente com o que vai nutrir nosso corpo? Ou será que nós usamos mais, nós consumimos mais, nós estragamos alimentos? Se você estraga alimento, possivelmente em outra região do planeta, outra região do mundo, alguém vai ficar em falta, vai ter uma escassez desses alimentos, né? Então isso é um problema. Lembre-se, sustentabilidade você vai pensar também em próximas gerações, você vai pensar no seu próximo, nas pessoas que vêm aí, que ainda vão nascer, que ainda vão crescer, ok? Eu falei para vocês 5 R's, né? Repensar, reeducar, reduzir, e você também encontra reutilizar. Isso é interessante, pessoal, reutilizar é interessante. Para quem tem criatividade, reutilizar é o máximo. Quer ver um exemplo disso? Você tem a indústria, uma indústria de refrigerantes. Eu compro um refrigerante para a minha residência. Eu adoro tomar refrigerante. Ok, sem problema, né?
Você, quando compra um refrigerante, ele vem embalado numa garrafa chamada garrafa PET, ok? Nessa garrafa PET, pessoal, é a mesma história do plástico. Ele demora milhares de anos para se decompor na natureza. E se você não souber fazer o descarte correto, o que você pode fazer? Se você não souber fazer a reciclagem correta dele, o que você pode fazer? Você pode reutilizar. Você pode cortar aquela sua garrafa e transformar, por exemplo, num jarro para plantas, ok? Você pode pegar aquelas garrafas e juntar e fazer uma poltrona, né? Dependendo da sua criatividade, você pode elaborar, por exemplo, um projeto só com garrafas PET, né? Então, isso aí a gente chama, dá o nome de reutilização dos materiais, ok? É importante também, talvez seja mais importante até do que a reciclagem. Eu posso pegar aquela mesma garrafa PET, colocar água e deixar na geladeira. Vai ser a minha vasilha que eu guardo minha água. Vai ser minha garrafa d'água. Eu não preciso ir na loja de utilidades para comprar uma outra garrafa, ok? E por último, pessoal, nos 5 R's, de novo, vamos lá. Repensar, reeducar, reduzir, reutilizar e por último vai ser reciclar. Reciclar, como vocês podem ver aqui do lado, tem esse símbolozinho do triângulo com algumas setinhas, né? Você vê uma setinha em cima, outra embaixo, outra aqui do lado. Pessoal, essas retinhas, né? Isso aí foi um concurso bem antigo que pediram um logo, né? Uma logomarca para determinar como seria a nossa reciclagem. Criaram uma certa campanha e ganhou essa logomarca, né? Que ela é universal. Qualquer um pode utilizar, ela não tem direitos. Ela não cabe direitos autorais nela, ok? Ela é livre de direitos. Essa setinha, por exemplo, de cima, ela está relacionada com a indústria, ok? É o produto que vem da indústria, tá? A próxima setinha que vocês estão vendo mais embaixo seria o consumidor, ok? E por último, a terceira setinha nesse círculo aí, nesse ciclo, seria a reciclagem. Seria esse produto retornar para a indústria. Então, na verdade, pessoal, quando você tem, por exemplo, a reciclagem, é você usar um material que vem de um certo lugar, de uma certa fonte, e você retornar para aquela fonte. No caso, ele vai ser reutilizado, ele vai ser modificado, vai ser transformado. Quer ver um exemplo disso? É comum hoje você ter garrafas retornáveis no mercado de refrigerante, garrafas de 1 litro retornáveis, de vidro. O que acontece com a sua garrafa de vidro? Ela volta para uma certa base, tá? Ela retorna para uma certa base e lá ela passa por um processo de esterilização, ok? Esterilização. Eles jogam vapores superaquecidos naquela garrafa e que mata todos os vírus e bactérias que estão ali naquela garrafa, ok? Então ela pode novamente ser utilizada, ok? Pessoal, para finalizar a nossa aula, só um dado curioso para vocês. Nos últimos 100 anos, pensem bem, nos últimos 100 anos, se você pegar, por exemplo, lá 1920, a população da Terra era em torno de 1,8 bilhão de pessoas, tá? E hoje, em 2020, é aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas. Houve um aumento aí em 100 anos de aproximadamente 4 vezes a população da Terra. Imagine, então, depois de 100 anos mais, daqui a 100 anos, qual será a população da Terra? Aí a pergunta que fica, se não tivermos os hábitos sustentáveis, será que essa população daqui a 100 anos que vai possivelmente dobrar, né? Eu estou fazendo aqui um prognóstico que vai dobrar, prognóstico bom, né? Mas pode triplicar ou quadruplicar. Será que vai ter alimento para todo mundo? Vai ter fonte de recursos naturais para todo mundo? Né? Essa é uma pergunta bem básica, é um questionamento que fica para o final da nossa aula, ok? Pessoal, agora vai começar a aula do próximo professor, vocês vão ver um pouquinho mais sobre energias, né? Energias renováveis, e também vai trazer alguns hábitos que vocês também podem aplicar na sua vida, hábitos sustentáveis, né? E aqui eu encerro o meu momento, ok? Muito obrigado, até uma próxima. Na aula de hoje, teremos como unidade temática matéria e energia. O objeto de conhecimento será as tecnologias sustentáveis. A habilidade será a 03 de Ciências do 5º ano. Tecnologias e desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades das pessoas ao mesmo tempo que garante a manutenção dos recursos para que sejam utilizados pelas futuras gerações. Uma atividade sustentável deve levar em conta a disponibilidade de recursos, a forma de usá-los,
a redução da emissão de resíduos, o bem-estar das pessoas envolvidas no processo e a viabilidade econômica da atividade. Esse ponto da viabilidade econômica é muito importante, pois é aí que a pessoa vai realmente ver se onde ele vai investir terá futuro. Vamos agora ver alguns exemplos de tecnologias sustentáveis. A primeira, nós temos aqui a usina solar. Nas usinas solares, os painéis captam a energia do sol, que é transformada em energia elétrica. Embora seja um alto custo, essa tecnologia produz eletricidade de maneira sustentável e as placas precisam de pouca manutenção e têm uma vida útil longa. Como vocês podem ver, essas plaquinhas aqui azuis, aqui, elas captam a luz do sol, certo? Captam o calor do sol, que é a energia térmica, que nós trabalhamos isso em aulas anteriores, e transformam essa energia térmica em energia elétrica. Produção ecológica de alimentos. A agricultura orgânica e os sistemas agroflorestais, por exemplo, fazem uso de técnicas que, por princípios, a conservação do solo, da biodiversidade e da água e não utilizam agrotóxicos. Um meio sustentável de se plantar e se ter um alimento saudável é a agricultura orgânica. Por quê? Não utiliza-se agrotóxico, não utiliza-se adubos químicos, mas sim utilizam tudo aquilo que a terra pode dispor. Utilizando, vamos dizer, adubos que sejam de forma orgânica, certo? Sistemas onde a sua produção será totalmente sustentável, sem desmatar, sem fazer queimadas, trabalhando juntamente com a natureza. Vamos lá. Lâmpadas de LED. São feitas com dispositivos que gastam muito menos energia para gerar luz que as outras lâmpadas. Elas também têm vida útil 6 vezes maior do que as lâmpadas fluorescentes, não tem mercúrio na composição, e 98% dos materiais que a compõem são recicláveis. Como vocês podem observar, nós temos 3 tipos de lâmpadas. A primeira é a que nós estamos estudando, que é a lâmpada de LED, que é uma das mais eficientes do mercado. Temos a lâmpada fluorescente e temos a lâmpada incandescente. Na lâmpada fluorescente, o material utilizado para a transmissão de luz é o vapor de mercúrio. Por isso que, ao queimar, quando a lâmpada queima, a fluorescente, não se deve descartar em qualquer lugar, pois o seu descarte inadequado poderá acarretar em contaminação do solo e da água. E aqui nós temos uma das menos eficientes, que é a lâmpada incandescente. Ela é incandescente pelo fato de ter esse fiozinho enrolado aqui, ó, onde vocês podem observar, é conhecido como uma resistência, onde ela vai esquentar muito, e por isso que vai gerar a luz que conseguimos ver. Só que para isso, ao esquentar muito, ela vai gastar muita energia. E ela vai transformar essa energia, 70%, em calor. E apenas 30% é luz. Temos o vaso sanitário com acionamento duplo. Possui uma caixa com 2 compartimentos que podem ser acionados juntos ou separadamente, usando assim a descarga com 3 ou 6 litros de água. Vocês podem observar que aqui, ó, existem 2 formas de acionar a descarga do vaso. Uma delas vai despejar 3 litros de água e a outra 6. Dependendo da necessidade, você vai apertar ou um botãozinho desse ou esse aqui. Aqui, como vocês podem observar, é uma forma também de economizar água. E um fato importante de ser mencionado são as populações tradicionais e natureza. Existem comunidades tais como quilombolas, caiçaras e indígenas, que vivem em contato com a natureza e dependem diretamente dela para seu sustento. Muitas instituições desenvolvem projetos para ensinar e aprender com essas populações, como conciliar a preservação do ambiente e ao mesmo tempo que extrai seus recursos naturais.
Essas comunidades, elas vivem da natureza, mas elas não desmatam e nem degradam o meio ambiente, porque elas aprenderam a viver em harmonia com a natureza, ou seja, ela tira o sustento da natureza, mas para isso elas não precisam degradar, não precisam desmatar, não precisam fazer queimada, porque tudo que a natureza dispõe para elas, elas devolvem para a natureza. É uma, vamos dizer assim, uma moeda de troca. A natureza cuida deles e eles cuidam da natureza. E é isso, crianças, chegamos ao fim. As dúvidas vocês tiram com os professores e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus. E aí, você gostou da aula de hoje? Aprendeu bastante com os vídeos? Será que você é um consumidor consciente? E a sua família também tem atenção com a reutilização da água? Que tal você fazer uma revisão sobre tudo que aprendeu hoje? Afinal, foram muitos assuntos, não é verdade? Falamos sobre reutilização da água, as fontes renováveis de energia e sobre a importância do consumo consciente. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.